Estamos de volta para uma nova conversa sobre aves e hoje vamos falar de uma ave que não ocorre em Portugal, que é o lagópode escandinavo ou lagópode ruivo. E já vamos elaborar um bocadinho mais sobre isto. Em primeiro lugar, quero, porém, dar as boas-vindas ao Zé Sousa. Olá, Olá. Gonçalo. Olá a todos. O lagópode, pois é, esta espécie não existe cá em Portugal. Me leva logo aqui a uma pequena questão que é, sendo uma espécie que não existe cá em Portugal, de onde é que vem este nome comum? Ah, é uma boa questão que eu procurei esclarecer sem grande sucesso, porque eu não sei a origem do nome. Um, os autores antigos que ocorriam em Portugal e que escreveram sobre as nossas aves, não publicavam grande coisa sobre as aves que não há no nosso país. A referência mais antiga que eu encontrei pode não ser a mais antiga de todas, mas é aquela que eu conheço, assim mais antiga, com os nomes portugueses das aves da Europa, é a lista de nomes da autoria de Sacarrão e Soares, publicada em 1979. Portanto, ele publicou uma lista com os nomes portugueses para as aves da Europa. Isto então, o Germano Sacarrão, que era professor na Faculdade de Ciências de Lisboa, e ele publicou esta lista em 1979. E nesta lista, esta espécie, Lagopes, aparece com o nome lagópode escandinavo. Lagópode. Eu julgo, mas aqui será um bocadinho especulativo, mas digo isto porque já verifiquei isto acontecer com outras espécies, que o nome chega cá por tradução do espanhol ou do francês. Porque em espanhol esta espécie chama-se lagópode comum, lagópodo, com O no fim, e em francês é lagopède, com acento grave no primeiro E, lagopède de sole. Portanto, Mas esta espécie também não ocorre nesses países, ou ocorre? não, mas ocorre uma espécie parecida que é o Lagopes muta. Ok. Ou seja, aliás, até ainda no caso de Espanha, posso referir que também tem nomes em basco e em asturiano. Em asturiano é lagópodo e em basco é o lagópodo. Portanto, portanto, o facto de haver uma ave do mesmo género, que é o Lagopes muta, enfim, depois falaremos talvez noutra oportunidade, que ocorre nos Pirineus, concretamente, faz com que haja um nome comum espanhol e francês. E eu julgo que o Sacarrão terá importado o nome para português por analogia, né? Portanto, aportuguesando o nome Lagopode ou Lagopede para Lagópode. Isto é uma interpretação minha, mas eu não encontrei referências mais antigas e eu julgo que antes do Sacarrão ter feito esta lista dos nomes portugueses das aves da Europa em 1979, julgo que a maioria das aves europeias que não ocorrem em Portugal não tinham sequer um nome português. E, portanto, os nomes portugueses tiveram que ser cunhados, em muitos casos, por tradução de nomes estrangeiros ou por uma adaptação do nome científico, que é assim que muitas vezes as coisas acabam por ser feitas. Portanto, a origem do nome lagópode é esta. E já agora, para quem nunca ouviu semelhante nome, vamos também esclarecer que tipo de ave é esta. Esta ave é um galináceo assim, vagamente do tamanho de uma perdiz, portanto, é da mesma ordem dos galiformes e da mesma família que é a família dos Phasianidae ou Phasianídeos. Só para dar aqui uma noção, o lagópode escandinavo tem 40 centímetros, portanto, medidos desde a ponta do bico até à ponta da cauda. A nossa perdiz, a Lectorius rufa, tem 35, portanto, é ligeiramente maior, Já mas dá uma bela canja.
Já dá uma bela canja. Aliás, eu julgo que estas aves, este lagópode e outros lagópodes, são caçados, pelo menos em alguns países. E, portanto, aliás, isto faz parte em inglês estes galináceos normalmente recebem o nome game birds, né? Game birds, portanto, são aves de caça, se quiseres. E, portanto, aliás, precisamente estou aqui a consultar só para confirmar no site do Birds of the World, e um dos principais efeitos da atividade humana sobre esta espécie é a caça, e esta espécie é caçada em toda a sua área de distribuição, exceto nos países bálticos, na Bielorrússia e na China. Portanto, tirando estes países, e a área de distribuição é vasta, que já vamos ver, ela sempre foi caçada quer para fins de subsistência, quer por desporto, porque a caça, como sabemos, é uma atividade que também tem, em muitos casos, um caráter desportivo. Portanto, Para identificar a ave, digamos assim, para quem não conhece a espécie e quer saber de que ave exatamente estamos a falar, passando a publicidade, esta é aquela ave que faz a famous grouse, não é? o Famous Grouse, que é uma marca de whisky, sim, ninguém nos pagou para estar aqui a dizer isto, que isto fique claro, mas realmente estamos a falar da espécie. Só que é assim, é e não é. E eu vou explicar porquê. Há aqui algumas questões taxonómicas, já não podiam faltar, não é? O que acontece é que há uma população na Escandinávia e uma população na Escócia. A população na Escócia, que é o tal Red Grouse, que dá origem ao whisky escocês de Famous Grouse. Em alguns casos, algumas autoridades chamam a isso Lagopus scotica, ou seja, lagópode escocês, que aliás era o nome que também vinha referido na lista do sacarrão, que ele separava. E o escandinavo é o Lagopus lagopus. Se nós formos ver no eBird e no Birds of the World, eles não separam, portanto, consideram tudo a mesma espécie. Sim, Lagopus lagopus o escocês aparece como uma subespécie da. aparece, mas é preciso referir o seguinte: no IOC, que é a lista que é seguida pelo Portal Aves de Portugal, eles separam em duas, e na nova taxonomia do Avilist, sobre a qual eu espero também fazer um webinário muito brevemente, eu fui verificar e a Avilist já considera os dois como espécies distintas. Mas isto já foram separadas, já foram juntas, portanto, já voltaram a ser separadas. Portanto, a taxonomia deste grupo tem algumas complicações e, portanto, nem sempre houve aqui consenso. Mas tendo em conta aquilo que vem na Avilist e partindo do princípio que para já é isso que vai ficar, eu diria que o escocês não é bem o mesmo, portanto são espécies distintas. O escocês é então o red grouse, portanto o lagópode escocês ou lagópode vermelho, e o escandinavo será o lagópode ruivo ou o lagópode escandinavo também, que é o lagopus lagopus. Portanto, mas enfim, podemos dizer que este é um primo muito próximo do famous grouse do whisky, efetivamente. Agora... Eu sei que também estiveste envolvido num projeto aqui há uns anos, não é? Que foi precisamente o de definir os nomes comuns para as aves do mundo, não é? Exatamente. E esse projeto vai ser, digamos, revisto agora. Exato. Vai. É uma boa questão. Aliás, esse projeto foi lançado no verão no verão não, no início de 2022, seguindo as listas do IOC, tal como o Aves de Portugal. Portanto, o projeto é o avesdomundo.info, que tem uma lista de nomes portugueses para as aves de todo o mundo. Nós temos atualizado anualmente de acordo com as novas alterações que são divulgadas pelo IOC, mas quando saiu a Avilist, que saiu muito recentemente, o site agora em junho de 2025, o IOC comunicou que só vai fazer mais uma alteração este verão e depois, em princípio, passará a adotar a Avilist. Porque a ideia da Avilist, que nós depois falaremos noutra sessão, é de juntar a BirdLife, o IOC e o Clements, que é o que segue o eBird. Portanto, mas sim, a nossa ideia é ir atualizando o Aves do Mundo de acordo com as alterações taxonómicas, que não são só as do Avilist, mas têm a ver com splits, que é divisões de espécies, com fusões, com alterações de géneros e com descrições de novas espécies. Portanto, de qualquer forma, o avesdomundo.info, como segue o IOC, neste momento já considera o lagópode escocês e o lagópode escandinavo como sendo espécies distintas.
E já agora, ainda voltando às questões da característica da ave, isto é uma ave, então, como eu disse, de aspecto, assim, à primeira vista, parecido com uma perdiz, um bocadinho maior, e que na plumagem de verão tem o corpo e a cabeça castanhos, mas tem as asas brancas. E quando voa, vê-se as asas completamente brancas. De resto, o resto do corpo é castanho. Mas no inverno torna-se totalmente branco. Eu presumo que isto acontece também com alguns mamíferos que vivem assim nas zonas árticas, presumo que isto seja uma estratégia defensiva para passar mais despercebido naqueles ambientes nórdicos que ficam totalmente cobertos de neve durante o inverno. Portanto, tal como as Camuflagem, não é? Camuflagem. Aliás, eu julgo que até é referido em vários sites na internet que falam sobre esta espécie, precisamente este mimetismo, não é? E a claro, dificuldade de encontrar a espécie resultante precisamente dessa variabilidade da plumagem ao longo do ano. mas acontece, como eu disse, com alguns mamíferos, como as lebres do Ártico e as raposas do Ártico, por exemplo, também ficam brancos no inverno, precisamente para se confundirem mais com a paisagem envolvente. Mas mesmo quando estão todos branquinhos, ficam com aquela sobrancelha vermelha, não é? Um vermelho vivo até. Sim, eu penso que ficam, mas também penso que essa característica é um bocadinho variável. Eu já vi foto. Eu penso que o macho, daquilo que eu vi, eu penso que o macho tem essa sobrancelha vermelha mais destacada que a fêmea, e de qualquer forma penso que no inverno essa sobrancelha pode desaparecer ou ficar apenas vestigial. Portanto, eu penso que isso é uma característica mais própria da época dos ninhos, eventualmente associada à reprodução para tornar a ave mais atraente. E já agora, gostava também de referir o seguinte: esta é a primeira vez que nós estamos a falar aqui de uma espécie que não ocorre em Portugal. Eu já tinha referido a algumas, porque eu vi esta espécie na minha viagem à Suécia, que eu relatei nos episódios anteriores, em agosto de 89. Eu vi lá outras espécies que são muito raras em Portugal, mas que já apareceram por cá a título de raridade, como divagantes, como por exemplo o pinta-rosto de queixo preto, que falámos recentemente, entre outros casos. No caso do lagópode, como não é uma ave migradora, ele não tem registros nas nossas latitudes. E não é migradora, quer dizer, é migradora lá às populações muito nórdicas, mas ele não desce até à Península Ibérica. E eu ainda hesitei se fazia ou não sentido incluir a espécie nesta série de conversas, uma vez que, enfim, o nome do projeto é Aves de Portugal, mas depois achei que fazia sentido, porque, apesar de tudo, é uma ave europeia e é uma oportunidade também de dar a conhecer um bocadinho mais sobre outras espécies que ocorrem no continente e a sua relação com as espécies que ocorrem no nosso país. E, portanto, é um bocadinho por extensão, sendo aves que ocorrem noutros países da região, achei que fazia sentido abordá-las também para, precisamente, são aves muito pouco faladas cá, mas assim, olha, ficamos a saber mais coisas, como esta questão do whisky, a questão das taxonomias e das plumagens, etc. Portanto, eu vi esta espécie em Abisko em agosto de 1989. Abisko é um parque nacional no extremo norte da Suécia, que é a zona onde esta espécie ocorre. A nível europeu, tirando a tal população da Escócia, que, como eu já disse, agora é considerada uma espécie distinta, este lagópode tem uma distribuição vastíssima que é holártica. Holártico quer dizer que apanha todas as regiões boreais, quer no Velho Mundo, quer no Novo Mundo. Portanto, no Velho Mundo estão presentes na Escandinávia, nos países bálticos, e depois estendem-se pela Rússia fora até ao extremo Oriente, mesmo ao extremo da Ásia, até ao Estreito de Bering, apanhando ainda o norte da China, o extremo norte da China, a Mongólia, o Cazaquistão, e depois passam para o continente americano, ocorrendo no Alasca e na maior parte do Canadá. Portanto, é assim a distribuição desta espécie. Tenho vaga ideia de ter lido que essa ave até é considerada a ave do Alasca, não é? A representativa do Alasca. É capaz de ser, por acaso não tinha lido isso, não será ave nacional, não é? Mas se Pois. calhar é uma ave símbolo, sim. Sim, é ave estadual, sim, correto, é ave estadual. Não é nacional, porque neste caso não se aplica, mas é ave estadual do Alasca, efetivamente. É interessante. É, sem Quer dizer dúvida. que ela deve ocorrer com alguma abundância por lá, não é? Mas é o único estado dos Estados, sempre que está dentro das latitudes, só que é o único estado dos Estados Unidos em que esta espécie ocorre habitualmente.
porque de resto está presente no Alasca e no Canadá. Não quer dizer que de vez em quando não apareça algum indivíduo migrador que deixe um bocadinho mais e apareça naqueles estados do norte, mas deve ser excepcional, porque a área de distribuição termina um bocadinho a norte da fronteira. Agora referiste a questão da migração. É que esta espécie, em alguns sítios até tem um estatuto de residente, e nos sítios em que tem estatuto de migrador, as migrações parece também são assim de curta distância, não é? Não se afastam São. muito daquelas latitudes elevadas. Eu estou a olhar enquanto estou a falar contigo, estou a olhar para o mapa de distribuição que vem no Birds of the World, e assim a olho eu diria que as aves migradoras são aquelas que estão a norte do Círculo Polar. A norte, portanto, a norte dos 66 graus de latitude, 66, 67. Portanto, as populações do terço norte do Alasca e do Canadá e as populações do extremo norte da Escandinávia e da parte norte da Rússia é que migram. Eu atrevo-me a dizer, embora não tenha lido muito sobre isso, que eles migram, nem será para fugir à neve, porque eu acho que mesmo mais para baixo está tudo coberto de neve. Eu acho que estas aves estão habituadas a procurar alimento no meio da neve. Isto poderá ter a ver com uma questão de luz solar, porque acima do Círculo Polar Ártico, durante os meses de inverno, não há dia, é sempre noite, é a noite polar. E, portanto, as aves que estão em latitudes muito elevadas deixam sequer de ter luz para se alimentar. E, portanto, eu imagino, digo eu, é uma Faz algum suposição, sentido. mas eu imagino que eles migrem pelo menos para baixo do Círculo Polar, A ver se tem para, umas horinhas de luz. claro, para ter umas horas de luz, porque assim, há aves que talvez se consigam alimentar mesmo com pouca luz, mas uma ave que procura alimento, se calhar no meio da neve, deve precisar de alguma luz, digo eu, não é? Não andei a ler muito mais em detalhe sobre isto, mas imagino que quer a quantidade de neve, quer a quantidade de luz possam ser fatores que influenciam. E quando e lá está a tal conversa, não é? Portanto, quando elas descem, também não descem muito, não é? Eu li qualquer coisa sobre o facto de elas fazerem talvez algumas migrações altitudinais e coisas assim do género, mas sempre de curta distância, não é? Portanto, Sim, sim. mas por acaso, olha, aqui no Birds of the World também diz que se houver assim nevões de grande intensidade, por exemplo, na Sibéria, que eles podem deslocar-se 200 ou 300 quilómetros para sul, se, se houver assim uma queda de neve muito intensa, porque isso também obviamente vai criar dificuldades adicionais à busca de alimento. Quer dizer, eles conseguem escavar um bocadinho no meio da neve, mas imagina que tens uma camada de 2 metros, torna isso quase impossível, parece-me. Portanto, É uma, é mesmo só os indivíduos da faixa mais a norte que é onde as condições são mais agrestes. exato. É uma ave que no período de reprodução é territorial e, pelos vistos, defende muito bem esse território, mas depois, fora dessa altura, pode fazer assim uns bandos grandes, pelo que eu li também. Sim, acontece com outros galináceos. Nós no inverno também podemos ver perdizes assim em bandos maiores, aliás, isso acontece com imensas espécies de aves das mais variadas famílias que são territoriais na época dos ninhos para terem ali uma porção de terreno em que, enfim, que tem algum controle sobre os recursos existentes, mas fora da época dos ninhos juntam-se em bandos porque isso traz várias vantagens. Traz vantagens na localização de alimento numa época em que isso é notoriamente mais difícil, que é o inverno, e também traz vantagens na detecção de predadores, porque se houver um indivíduo que se esteja a alimentar sozinho pode ser facilmente surpreendido, sei lá, por um açor, né? Um açor que é uma ave de rapina que captura aves de médio porte. Um açor pode surpreender facilmente uma ave deste tamanho que esteja sozinha, mas se for um bando de 10 ou 20 e se aproximar uma rapina, haverá algum deles que facilmente vê e consegue dar o alarme, não é? Portanto, essa tendência de gregarismo fora da época dos ninhos são estratégias de sobrevivência, naturalmente. Por acaso, em termos de estratégia de sobrevivência, uma das que eles também usam as ninhadas são grandes, não é? Porque acho que a taxa de sucesso é muito baixa no primeiro ano, não é? Acontece com as perdizes, repare, isto são aves, estas aves, estes galináceos que nidificam no chão, tipicamente são nidífulos, ou seja, assim que nascem começam logo a andar, portanto, saem dos ovos, começam logo a caminhar,
aliás, tu já viste, por exemplo, bandos de perdizes em que está uma perdiz adulta com uma série de perdigotos pequeninos atrás. Portanto, eles começam logo a correr. Só que estas aves que nascem no chão e que começam a correr quando ainda nem sequer são capazes de voar, são obviamente alvos muito fáceis de predadores terrestres, como por exemplo raposas e texugos e até cães asilvestrados e outros carnívoros. E portanto, a forma que estas aves portanto, a mortalidade é altíssima, é isso que eu quero dizer, a mortalidade das crias. O que significa que a forma de contrariar isto e de garantir a continuidade da espécie é produzir muitos ovos. Produzir grande quantidade de ovos para garantir que pelo menos alguns chegam à idade adulta. Por exemplo, no Birds of the World, eles dizem que podem ter, eles põem um ovo por dia e que podem ter uma fêmea pode estar a fazer posturas contínuas durante 3 semanas, portanto, chegando aos 21 ovos. Portanto, isto é um exemplo. Pois, exato, mas é assim, no caso das perdizes, eu uma vez também encontrei um ninho no Alentejo que, salvo erro, tinha 19 ovos ou uma coisa assim. Portanto, isto são, efetivamente, espécies que têm que ter uma produtividade muito elevada. Mas atenção, isto são casos extremos. Os valores médios das posturas nesta espécie andam entre os 4 e os 14, mas efetivamente há registros até 20 ou 21. Portanto, não tomemos a estes casos extremos como sendo a média, não são a média. Mas de qualquer forma, mesmo que a média seja 10 ou 11, já são posturas bastante grandes. Nós sabemos que os passariformes põem 4 ou 5, por exemplo. Portanto, estas aves realmente, estas que ficam no chão e que têm uma grande mortalidade, precisamente por serem nidífugas, têm que compensar essa elevada mortalidade com um maior esforço de postura, que é para aumentar a probabilidade de sobrevivência de uma parte da ninhada. Uhum. Apesar de, pelos vistos, nos lagópteros, esta espécie ser das poucas em que, pelos vistos, o macho até contribui também para defender o ninho e a prole, etc. Acho que os outros Sim, são mais... pronto, esse tipo de... o envolvimento do macho, isso varia muito de umas espécies para outras, e há muitas espécies em que o macho, tal como a fêmea, tomam conta das crias. Há outras em que o macho vai-se embora e deixa a fêmea, e depois há alguns casos até mais raros que é ao contrário, em que é o macho que toma conta das crias e a fêmea vai à vida dela. Portanto, como as aves. sim, as estratégias variam muito de umas espécies para outras e embora às vezes nós possamos cair na tentação de fazer analogias com o comportamento dos humanos, nós devemos olhar para isto de uma forma mais desapaixonada, digamos assim, e tentar entender que estas coisas funcionam assim, porque são estratégias de sobrevivência que as espécies foram adotando e que se continuam a adotar é porque aquilo resulta, sem entrar em qualquer tipo de ajuizamentos morais. Mas, portanto, há diferenças entre espécies, nem todas as espécies têm as mesmas estratégias, e, portanto, o melhor que nós podemos fazer para contribuir para a conservação das espécies é não interferir de maneira nenhuma nas suas estratégias de sobrevivência. Claro. Gonçalo, em relação à taxonomia, esta espécie também foi inicialmente colocada com o nome Tetraulagope pelo Carlos Linneu, não foi? Tetral, sim. Portanto, isto é um tautónimo, lagopes. Tautónimo significa que tem uma duplicação no nome do género e no nome da espécie. O Linneu, como eu também já comentei anteriormente, o Linneu não criou tautónimos, portanto ele criava nomes binomiais, mas as duas palavras eram diferentes, e ele criou isto, pôs isto na mesma ordem dos tetrazes, que são do género tetral, que é, por exemplo, o galo montês, acho que é assim que se chama, o Sim, galo sim. montês, que é o Tetrao urugalos, e o Tetrao urugalos, que também existe portanto, na Suécia, que é o país natural, de onde era natural o Linneu, ele depois colocou outras espécies desculpa, eu disse galo montês, mas isso é também um nome que aparece na bibliografia, mas o nome que nós temos nas aves do mundo é tetraz real, porque galos realmente é outra coisa, né? Do género galos. Portanto, será o tetraz real. Tetraz é o nome do tetral. E, portanto, ele colocou no género tetral porque ele tinha muito menos géneros e depois, mais tarde, as espécies foram sendo rearrumadas à medida que se sabia mais sobre a sua taxonomia. Neste caso, o nome Lagopus
para género, até foi proposto 2 anos depois pelo Brisson. O Brisson, que era o Mathurin-Jacques Brisson, foi um naturalista francês que propôs imensos nomes, só que os nomes que o Brisson propôs não seguiam o sistema do Linneu, aquele sistema binomial, e portanto a maioria das descrições que ele fez acabaram por não ser adotadas porque não seguiam aquela nomenclatura. No entanto, ele propôs uma série de géneros novos e, em alguns casos, esses géneros depois foram adotados. E é o caso do género Lagopes. Portanto, ele propôs o género Lagopes em 1760 e o Tetrao Lagopes do Linneu, quando é decidido separar do género Tetrao, então nesse caso vai-se buscar o género proposto pelo Brisson e a espécie ficou Lagopes Lagopes. É esta a evolução do nome. E já agora, já que estamos a falar de taxonomia de nomes científicos, vamos tentar perceber o que é que significa... O que é que significa Lagopes, não é? Lagopes, aliás, Lagópode, não é difícil de perceber, Lagópode, que enfim, eu há pouco disse que acho que o Sacarrão terá ido buscar o nome ao espanhol e ao francês, mas eu acho que estes nomes possivelmente também serão uma adaptação do nome científico. Lagopes. Embora eu não saiba de facto o historial nem do nome francês nem do nome espanhol, não sei quão antigos são. Agora, o que eu posso dizer é que Lagopos vem do grego e é uma palavra composta portanto, lagopous é composta por lagos e pous. Pous é pé, ou pata, né? Que nós já vimos noutras espécies, como ocropos e eritropos, portanto, o pous, ou pous, ou cloropos, que é patas verdes. Portanto, o pous significa patas. E lagos é lebre. Lebre, aliás, lagos aparece noutras palavras em português, como por exemplo lagomorfos, que é um termo mais técnico para designar os coelhos e as lebres, portanto aquele grupo de roedores que pertencem a essas duas espécies, e portanto lagos é lebre, pous é pés, isto significa pés de lebre. Isto é, o que é que isto significa? Significa que tem umas patas parecidas com as da lebre. Agora, cheias de pelos, ou penas, neste caso. Pois, pode ser por causa de estarem cheias de penas, sim. Embora também uma das explicações que vem no dicionário é que podem ser ásperas. Eu não sei se esta aspereza tem a ver com enfim, serem menos macias, ou se tem a ver com esse aspecto de serem cobertas de penas, o que eventualmente será uma adaptação também àqueles climas frios para reduzir as É que ela tem penas até aos dedos. Tem. Aliás, repara que nós ainda recentemente falámos do búteo lagopos, que é aquele búteo que existe na Escandinávia, né? Portanto, aquele equivalente do nosso búteo que existe no norte e que nós falámos não há muito tempo, e que tem como nome científico precisamente búteo lagopes, que portanto, em português é o búteo calçado, mas o nome científico é búteo lagopes, e lagopes aqui é o mesmo significado. E repara que este búteo, que se chama calçado, precisamente por ter as patas emplumadas até aos dedos. E, portanto, este lagopes realmente é possível que seja uma analogia com o facto das patas terem os tarsos emplumados. Portanto, pronto, acho que hoje vamos ficar aqui pelas patas emplumadas, que é para a conversa não ficar demasiado longa. Pois, já vamos. Começam a dizer que gostam das conversas longas e depois somos nós que nunca mais daqui saímos. Pois é verdade, e nunca nos podemos esquecer que ainda há mais espécies em fila de espera. Umas quantas, não é? Umas quantas. Olha, a próxima também é mais uma espécie que não ocorre em Portugal. Portanto, já que agora entramos nesta onda, vamos continuar. Vamos a isso, sim senhor. Obrigado e até à próxima a todos. Até à próxima, obrigado.